Olá, a palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3 e o 4, fala assim para mim e você neste momento. Portanto, disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não seja como vossos pais, aos quais clama os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a palavra do Senhor está nos chamando a atenção, aleluia. Aqui o próprio Deus está falando, se volte para mim, né, que eu me voltarei para vós. Bendito é o nome do Senhor. Aqui se trata de um povo que já tinha ouvido a palavra de Deus, que já tinha escutado, né, a mensagem do Evangelho, mas que não tinha dado crédito, não tinha, né, dado ouvido à palavra. Mas sendo que ele já tinha, no caso, né, sido evangelizados, mas já vê aquela pessoa que ouve a palavra, mas sendo que por educação, né, assim, ouve, né, a palavra, Deus ali fala, né, Deus ali corrige, Deus chama a atenção do arrependimento, a pessoa até ouve ali, mostra estar entendendo, mas não se arrepende, não se converte, não muda de atitude, não muda a maneira de ser. Aqui se trata de pessoas assim. Então, aqui a própria palavra do Senhor está falando, ó, se volte para mim e eu me voltarei para vós. Não faça como vossos pais, que ouviu, né, os profetas, mas não deu ouvido à palavra. É isso que está falando. Não faça como vossos pais. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo, ó, você que ouve a minha palavra, escuta, se arrepende, se converte, se volte para mim, que eu me voltarei para vós. É isso que a palavra está falando para mim, você neste momento. Para eu e você se arrepender, se converter, se voltar totalmente para Ele, se voltar para Deus, né? De corpo, alma e espírito, não de boca, não. Ele quer que realmente a gente se converta, que a gente se arrependa, que a gente escute a palavra e dê crédito à palavra. Bendito é o nome do Senhor. Porque nós não podemos ser apenas ouvinte, né? Mas ser também o quê? Praticante da palavra de Deus. E infelizmente existe muita gente assim, que é apenas ouvinte. Até aparentemente, né, parece ser realmente um praticante. Quando você vai ver pelas atitudes, pela, né, a forma de ser, né, não está obedecendo a palavra, não é convertido. Então aqui o próprio Deus está chamando a minha atenção, né, e a sua. Se volte para mim, que eu me voltarei para vós, né? Você quer sentir a presença de Deus, né? Se volte totalmente para Ele. Ele quer realmente mudar a sua história, Ele quer realmente te abençoar, mas você precisa se voltar para Deus. De repente você está aí dizendo, eu quero Deus na minha vida, eu quero a presença de Deus na minha vida. Se volte para Ele. Ele fala para mim e você neste momento. Se volte para mim que eu me voltarei para vós. Então o dia é hoje, o dia é agora, né? Para que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Faça isso hoje, faça isso agora, aí no seu quarto, na sala, onde você estiver, né? Clame a Deus, peça perdão ao Senhor, né? Pelas coisas que você tem feito de errado e Deus, Ele te perdoa.
Somente Deus tem o poder de nos libertar, de nos restaurar, de nos curar, de fazer de cada um de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Ele quer mudar a sua história. Ele quer realmente te abençoar. Ele quer realmente, né, cumprir com as promessas dele na tua vida. Mas para que essas promessas de Deus, né, venham a ser realizadas na tua vida, você, né, todos aqueles que se diz que é de Deus, precisa realmente se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Bendito é o nome do Senhor. E aí Deus vem, Deus abençoa, Deus restaura, Deus liberta, né? Deus multiplica aquilo que está precisando ser multiplicado, né? Deus faz aquilo que é preciso, que é necessário na sua casa, na sua vida, né? Na sua vida financeira, no seu relacionamento, na vida dos seus filhos. Esse vício que tem destruído, né, o seu lar, a sua casa, esse vício, seja lá qual for o tipo do vício, Deus liberta, Deus restaura. Ele só está esperando você se voltar a Ele. Só isso. Ah, mas eu tenho buscado a presença de Deus. Não está falando aqui desse buscar, sabe? De alguns minutos. Está falando se voltar de corpo e alma e espírito. Já vê aquela pessoa que fica o tempo todo, ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, mas não ora. Orar 10 minutos, 5 minutos, não estou falando disso, estou falando de ter uma vida assim, de oração mesmo, de se voltar por completo, se voltar totalmente de corpo e alma e espírito, deixar as coisas do mundo, né? E se voltar totalmente para Deus. Eu estou falando disso, né? Renunciar ao seu eu, renunciar às coisas do mundo e se voltar totalmente para Deus. É isso que ele está falando, né? Se volte para mim e eu me voltarei para vós. Faça isso hoje. E com certeza a vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém? Que Deus continue te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus.